Por que o senhor não dança com os meninos? Boa tarde, pessoal. Hoje são 11 de junho, né? Sétimo A Eu e B. apoio. Vamos aí terminar o assunto, né? Que começamos na segunda-feira, que é Professor, Portugueses qual na foi o América. assunto mesmo que foi semana passada? Portugueses na América. Nós começamos segunda-feira Ah, e foi. hoje nós terminaremos. Professor, é porque é assim, eu não me lembro nem o que eu jantei ontem. Aí tá difícil. Ah, hoje não tem nenhuma data. Hoje não é uma data histórica, né? Como eu sempre gosto de colocar aqui quando tem alguma coisa. Mas, por exemplo, hoje é dia da Marinha Brasileira. Que mais? Amanhã é dia dos namorados, né, pessoal? 12 de junho, que na verdade é dia de São Pedro, não é É, isso? professor, amanhã é dia dos namorados. Exatamente. Nossa, eu tô sozinha. Professor, dia dos Oi, namorados só serve pra passar na cara que Professor, eu não namoro. Entendeu? professor Se olhar, prefiro o dá dia que dos não existe solteiros. pra gente, não. David levantou a mão. Baixou. Foi sem querer, professor. Tá, tudo bem. Vamos lá. Professor, dia dos namorados só vou escutar XX Tentação. Deixa eu apresentar aqui a tela. Mas vocês fazem bem no namorar, viu, pessoal? Estão muito novos ainda. Não, professor, mas eu não quero não. Deus me livre. Menino só presta pra dar horror na cabeça dos outros, eu, hein? Deus me Ah, livre. Nem todos, né? Porém, coreano. Bom, Botar um coreano de Coreano, 12 anos ela quer. vamos lá. Português na América foi o assunto que nós começamos, tá? Na segunda-feira. Né? Falamos sobre a chegada dos portugueses. Aqui já tinha algumas não, várias tribos, né? Nós tínhamos aí entre 3 e 5 milhões de nativos, que falavam aí aproximadamente 1.300 línguas, tá? Então era muita gente. Aí nós temos esse mapa aqui que mostra mais ou menos como é que estavam distribuídos esses povos no Brasil, né? Eles são originários aí de 4 grandes troncos linguísticos: Tupi, o Macro-G, o Aruaque e o Caraíba, tá? Falamos sobre a questão do Pindorama, né? Pindorama era como os tupis chamavam o Brasil, que Professor, significa a terra das palmeiras. Oi? era aproximadamente quantos grupos indígenas espalhados pelo Brasil antigamente? Mais de 1.000. Era muita gente. Esse número, pessoal, esse número aqui de 3 a 5 milhões, não tem como dizer precisamente, né? Porque, claro, naquela época não tinha o censo, né? Você sabe o que é o censo, né, pessoal? Anualmente, Sim. ou de tempos em tempos, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai fazer aí um recenseamento, um levantamento das informações sobre sobre a população, né? Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, qual a faixa etária dessas pessoas, qual a renda, quantos filhos, enfim. Naquela época não tinha isso, né? Não passava o censo lá, de tribo em tribo, de aldeia em aldeia, para ver quantas pessoas tinham. Então, esse número, ele é um número aproximado. Pode ser, inclusive, até mais que isso. Vamos lá. Bom, aqui nós vimos essa questão da aldeia indígena. Pronto, paramos aqui. Costumes de família, onde está de vermelho. Deixa eu botar para preto de novo. Bom, muitas sociedades indígenas eram matrilineares. Falei disso na aula passada, lembram? Matrilineares. Matri vem de mãe, tá? Isso significa que a criança, ao nascer, ela recebia o nome ligado à família da mãe, tá certo? Em outros casos, o parentesco podia ser patrilinear. Patrilinear vem de pai. Então, esse vínculo, esse nome, ele iria ser ligado, então, ao nome do pai, da família do pai, tá certo? Então, tem essa diferença aí de sociedade matrilinear, em que é ligada ao nome da mãe, e a sociedade patrilinear, que é ligada ao nome do pai, tá certo? Os casamentos, em geral, aconteciam entre membros da mesma aldeia, e, em certos grupos, os guerreiros tinham direito a ter mais de uma esposa, tá? Você sabe como é que chama essa prática de ter mais de uma esposa ou mais de um marido? Safadeza.
Não. Tem outro... Hã? Fale, professor, como chama? Poligamia, pessoal. Esse nomezinho aí, ó. Ai, a Poligamia. coisa, viu? Tá? Algumas sociedades, inclusive, aceitam, né, admitem essa possibilidade. Algumas sociedades árabes, por exemplo, alguns países árabes, os homens podem ter quantas mulheres eles conseguirem sustentar. Certo? É a poligamia. E o E no contrário de caso das poligamia, o mulheres, que é? Oi? se elas quiserem, as mulheres? Não entendi, Eduardo. No caso, em alguns lugares árabes, o senhor falou que os homens é Isso. normal terem mais de uma esposa, Certo. certo? Certo. Mas e as mulheres, elas também podiam ter mais de um esposo? Não. O machismo é osso, viu? Eu ia dizer isso, Duda. Eu ia dizer Exatamente, é isso, Duda. só os Como homens. assim? Isso é o exemplo de Ai, uma ai. sociedade patrilinear, é uma sociedade que os homens, né, eles têm aí eles têm privilégios que as mulheres não têm, tá certo? Na verdade, quem se lasca é o homem, né? Ele que tem que sustentar tudinho. Como? Eu vou fingir que eu não escutei. Tá, Ó, mas tá aí escrito, né? o contrário da poligamia é a monogamia, que é o que nós utilizamos aqui no Brasil, tá? O homem ou a mulher só podem casar uma vez. Na verdade, não, pode casar quantos quiser, mas com uma pessoa de cada vez, né? Você tem que separar ou ficar viúvo para poder se casar novamente. Caso ele case, um homem ou uma mulher, case duas vezes ao mesmo tempo, ou seja, já é casado e casa de novo, isso no Brasil é crime, tá? Dá até cadeia. Que é chamado de bigamia, ok? Bom, vamos lá. Couvade. Outro costume bem marcado em muitos povos era o ritual do couvade. O que é isso? Consistia no resguardo do homem, do pai, após o nascimento da criança. Tá certo? Então, o pai ficava lá dentro da oca, ele não podia trabalhar, ele devia se alimentar de forma moderada, como se ele tivesse de resguardo junto com a esposa, junto com a mãe da criança, tá certo? Essa prática demonstrava a importância do papel paterno no desenvolvimento da criança. Durante 1 ano e meio, mães e filhos não se separavam. Tá certo? E aí, depois disso, claro, 1 ano e meio, o menino já está começando, já está andando, né? E aí fica mais fácil também para a criança ficar mais distante da mãe também. Claro que no primeiro ano de vida, até para a nossa sociedade é mais difícil, né? A criança fica longe da mãe, do pai, porque não anda, né? Não consegue fazer as coisas sozinho. Bom, a guerra e o ritual antropofágico. Você já ouviu essa palavra antropofágico? Não. Pois é. Falem aí, antropofágico, quero ouvir vocês falando. Antropofágico. Nem é tão difícil, né? Não é uma palavra tão difícil. Bom, a guerra, ela era um valor central da cultura tupi. Ela servia principalmente para vingar parentes mortos pelo inimigo, tá? Então, os índios eram povos pacíficos? Eram, mas não quer dizer que eles não guerreavam. A diferença é que essa guerra ela não era para conquistar territórios, como era o caso dos europeus, por exemplo. Quando os europeus entravam em guerra, eles entravam em guerra porque queriam dominar algum território. No caso dos índios, essa guerra ela tinha uma função mais cultural, tá, pessoal? Não era para dominar o território, fazer um grande império, não tem essa ambição nas tribos indígenas. Bom, o ritual de antropofagia, ele estava associado, né, estava ligado aí, relacionado à guerra. Nesse grande evento realizado na aldeia, o inimigo capturado no conflito era morto e devorado em uma festa ritual, ou seja, se comia aí a carne humana do inimigo, tá certo?
não era... Claro que eles não botavam lá, faziam um churrasco e servia, como como um churrasco que se faz hoje, tá? Eles comiam pequenos pedaços da carne, tá? Para fazer parte, para poder realizar o ritual, tá? Ser devorado em um ritual antropofágico era um destino digno na vida de um guerreiro. Tá vendo como o negócio era mais cultural do que econômico, ou do que de ambição, por exemplo, tá? O guerreiro, quando ele era capturado, ele sabia que ele podia ser devorado pelo inimigo. E isso não era uma coisa negativa, tá certo? Isso não era algo... Eles Era não, uma honra, né, professor? Para Oi? eles, era uma Como? honra para eles. Era uma honra, não era algo que eles ficaram desesperados porque você comia. Não, isso era uma honra, tá? Olha só, para os tupis, os mortos na guerra, né? Os mortos em guerra, eles iam para uma espécie de paraíso, onde estavam seus ancestrais, já que os que comiam a carne do inimigo, eles acreditavam que assim iriam incorporar a força, a coragem e o espírito valente do guerreiro. Então, os dois lados achavam bom quando acontecia isso, tá? Quem morria acreditava que ia para o paraíso, e quem comia carne acreditava que ia absorver as boas características daquele guerreiro, né? Ia ficar mais corajoso. Muito chato, fraco, muito feio. Vai pegar o que de bom? Como é, Eduarda? Digamos que as características do soldado que a pessoa comeu sejam ruins, então eles ficariam com as características ruins também ou só com as boas? Não, eles acreditavam que ficariam só com as boas. Professor, Inclusive, um soldado capturado, ele era comum que ele mostrasse garra, que ele ficasse bravo também na hora que ele está preso. Para mostrar que ele é valente, que ele está ali para isso mesmo. Tem doido pra tudo, misericórdia. professor, Oi. eu queria ver a cara dos portugueses descobrindo que ia ser devorado, hein? Pois é, tem um caso que vou dizer já para vocês aqui que é bem interessante. Cadê? Tupinambás. As tribos tupinambás, elas ficaram famosas justamente por praticarem os rituais de antropofagia. Antropofagia, canibalismo, ou seja, você ingerir a carne humana. Não eram apenas os tupinambás que faziam esses rituais, tá certo? Não eram só os tupinambás. Só que os tupinambás ficaram mais famosos porque os rituais testemunhados pelos europeus foi justamente do povo tupinambá. Tá certo? Então, quando você fala em rituais antropofágicos indígenas, geralmente vocês vão ver associado ao Tupinambá. Porém, não era só o Tupinambá que fazia esses rituais, tá certo? De antropofagia. O principal relato escrito sobre canibalismo dos Tupinambás é de autoria de um aventureiro alemão chamado Hans Staden, e está registrado na obra Duas Viagens para o Brasil, publicada aí em 1557. Aí eu pergunto a vocês, 1557, que século é esse? 16. Tá afiado, hein? 16. professor, Oi, o livro ainda existe? como? O livro ainda existe? Existe. O livro, inclusive, traz muitas informações sobre o modo de vida dos indígenas. Que legal. Certo? É um livro importante para a história. Ou seja, século XVI, pessoal, aqui é o primeiro século ainda da ocupação portuguesa no Brasil, né? Os portugueses chegaram quando? 1500, tá? Então, em 1557, ainda estamos no primeiro século, tá? O Hans Staden, quando esteve no Brasil, ele era novo ainda, vejam só. Ele nasceu em 1525, tá? E esse livro ele escreveu em 1557, certo? Então, 57 menos 25 vai dar 32. Então, quando ele escreveu o livro, ele estava aí com apenas 32 anos, tá? Já tinha vindo 2 vezes ao Brasil. Essas viagens ao Brasil não são
curtas, tá? Lembre-se que eles não vinham de avião e voltavam de avião, eles vinham de barco, né, de nau. Demorava a viagem aí 2, 3 meses. Aí aqui passava aí alguns anos, né, 1, 2 anos geralmente, e depois voltava mais 2, 3 meses. Isso quando não dava problema, que foi o caso do Hans Staden, né? Deu problema, não foi fácil para ele também não, certo? Português, eu matei 15 índios sem dó, índios. Então você é valente? É por aí. Professor, eu Vamos não lá. entendi isso. Hã? É uma O piada índio- com o tudo da aula. É sobre a questão de ser valente, né? Os índios, eles valorizavam o guerreiro, porque quando eles comiam a carne do guerreiro, eles acreditavam que eles iam absorver a coragem, né? A força e a destreza lá do guerreiro. Eca, professor. Eu Coitado fico me dele. perguntando, deve Oi. ser bem saudável, né? Querendo ou não, tem proteínas a carne humana. Mas deve ser bom de comer, tipo, Antes não. Antes tinha muita proteína, mas hoje em dia, como a gente tá comendo muita carne processada, essas coisas, acabou se tornando uma porcaria, literalmente. Pessoal, eu não sei se é bom, mas não é saudável, tá? o professor Mesmo. nunca provou. Não, graças a Deus, eu acho que não, né? Não sei. Não sei se vocês sabem, mas teve alguns anos atrás, foi preso um casal no Conde que vendia coxinha de carne. E essa coxinha de carne Tem uma era, notícia. Eu vi, professor, eu vi. era carne humana. Não, imagina a pessoa que descobriu, comprou e depois descobriu que estava comendo gente, credo. Imagina você ver no jornal, né? As duas pessoas presas lá e lembrar que comprou. Olha, sei não, viu? Quando a gente quase não compra salgado aqui em casa, mas quando a gente compra uns 5 de uma vez. É mais seguro, né? Ó, aqui tá o ritual antropofágico, tá? À esquerda. Ou seja, tem a dança, tem toda uma questão cultural envolvida, tá, pessoal? Não é só chegar, botar lá a carne no fogo e comer, não. Tem todo um ritual, tem a dança, tem os processos, os passos para se chegar até o comer a carne, tá? E como eu falei, não é comer o corpo inteiro da pessoa, não. São pedaços de carne só para você... Não é bem canibalismo, né, professor? É mais a questão cultural mesmo. Eles não comem porque eles acham bom ou algo do tipo. Eles Não, comem exato. por questões culturais. Exatamente, exatamente. E o Hans Staden é esse rapazinho de barba aí, tá? Claro que aquele tá mais velho, não é quando ele ainda estava novo, quando ele foi Eu achava quase que a engolido cabeça desse pelos... cara tava Oi? no prato. Como é? Oi? O quê? Não, eu achei que alguém tivesse falado. Você Fala falou só, porque mas eu não entendi. Bom, Eu achava que a cabeça desse cara tava no prato. sim, por causa da roupa, né? Esse negócio aqui, esse colar, digamos assim. Pareceu Pessoal, mesmo. olha só, o Hans Staden, ele esteve 2 vezes no Brasil, como eu falei. Na primeira vez ele passou uns 2 anos, e na segunda passou também um bom tempo, tá? Na segunda vez, que foi quando ele teve contato, né? Que aí vocês perguntam, eu falei aqui que o principal relato sobre canibalismo tupinambá é de autoria do Hans Staden. Mas como é que ele descobriu isso? Como é que ele viu isso? Já se perguntaram? Não, professor, agora eu fiquei curiosa. Me diga o porquê, porque senão a minha cabeça vai explodir. Obrigada. Ele viu o Thales, ritual. o lindo microfone tá desligado. Desliga aí, senão vai dar eco. Quem, o meu? Não, de Thales, professor, continue. Ele viu o ritual antropofágico porque ele foi capturado pelos índios. Tá? Olha só, veja bem, como é que aconteceu a história. Hans Staden, na segunda vinda ao Brasil, ele veio aí numa comitiva com 3 navios, houve uma tempestade, dessa tempestade os navios se separaram, se reencontraram 2 deles, o terceiro desapareceu, nunca mais ninguém viu, provavelmente naufragou, né? E aí, já no Brasil, com esses 2 navios, um deles, na verdade, vamos encurtar a história, os 2 acabaram naufragando aí, e ele acabou
conseguindo um contrato de trabalho para ser flecheiro dos portugueses, tá certo? E aí, pessoal, quando ele estava caçando, numa dessas caçadas, ele acabou capturado pelos índios, certo? Ele passou cerca de 9 meses com os índios, né, como prisioneiro, quer dizer, como prisioneiro, mas em determinado momento até como aliado, porque o Hans Staden, ele chegou a guerrear, a lutar ao lado dos tupinambás contra os portugueses, tá certo? Então, ele, nesses 9 meses, ele conseguiu ver muita coisa sobre o modo de vida, de organização, os rituais dos tupinambás. É por isso que quando ele conseguiu voltar para a Europa, ele escreveu tudo e publicou, tá certo? Como é que ele saiu, pessoal? Os franceses, né, eles eram aliados dos tupinambás, e aí um corsário francês, um navegador francês, pediu, né, negociou com os índios para que os índios dessem o Hans Staden para ele. E aí eles conseguiram salvar o Hans Staden. Aí vocês me perguntam, professor, mas por que ele não foi comido? E aí... Porque ele era covarde? Provavelmente. Provavelmente. Lembra no início da aula que eu falei que... Sou eu! Eu reencarnei. Os índios, eles acreditavam que... Ele falou que tava com medo, ele falou que queria a mãe dele, aí os índios falaram, não adianta comer esse daqui não. Veja bem, os índios, eu falei que era uma honra para o guerreiro, né, capturado, ser comido no ritual, né? Então era uma coisa muito cultural. Para os europeus, isso era uma coisa absolutamente animalesca, uma coisa absolutamente bárbara. Então, ele viu fazerem com outras pessoas o ritual. Por isso que ele escreveu. Professor, bárbaro invadir um país inteiro, escravizar uma raça inteira e ainda se fingir de inocente. Pois é, isso é barbaridade, Cauã sempre com a razão. Então, pessoal, não está escrito, mas nas entrelinhas eu imagino realmente que na hora que ele ia fazer parte do ritual como comida, ele não devia ficar muito corajoso, né? E aí quem vai querer comer a carne de um frouxo, de um covarde? De um jumentinho medroso. Então, provavelmente, eles devem ter escapado por isso. Não sei, né? Não sei, estou só conjecturando aqui. Fato é que os franceses conseguiram aí libertá-lo, ele voltou para a Europa e escreveu aí esses relatos que ficaram famosos no mundo inteiro. Bom, pau-brasil, o valioso pau-brasil. Os exploradores portugueses não encontraram ouro nem pedras preciosas em suas primeiras incursões à América, tá? O ouro só pode ser descoberto lá para o século XVII, no meio do século XVII, mais ou menos. Por essa razão, a coroa portuguesa procurou garantir seus domínios no Oriente, tá? Lá do outro lado do mundo, lá na Ásia, principalmente as lucrativas rotas de comércio nas Índias. No entanto, pessoal, nas primeiras expedições à América, os portugueses encontraram uma árvore nativa da qual se extraía uma tinta vermelha, muito cobiçada na Europa para pintar, né, tecidos e pintar também manuscritos. Que árvore é essa? Pau-brasil. Certo? O mais roubado pau-brasil que existe. Exatamente. O primeiro produto a despertar o interesse comercial dos portugueses em terras brasileiras, tá? Então, olha, o Brasil produziu do período colonial. O Brasil produziu por muito tempo açúcar, né? Um engenho de açúcar. Portugal tirou por muito tempo aí o ouro, lá da região de Minas Gerais, quando encontrou, mas antes do ouro, antes do cana-de-açúcar, tinha pau-brasil. Foi o primeiro produto aí que gerou cobiça, né? Despertou cobiça aí dos portugueses. E aí eles vinham aqui... Oi? Ou eles usavam a madeira do pau-brasil para quê exatamente? Só para uma coisa, por exemplo, armas ou para móveis e etc? Não. O pau-brasil, ele é muito vermelho dentro. E eles usavam isso como tinta para tingir tecido. Também usavam para pintar mapas, manuscritos,
tá? Mas ele também é uma madeira muito forte, então também era usado, por exemplo, para embarcação. Tinha vários usos, na verdade, tá? Era uma madeira tão importante que passou até a dar nome ao Brasil, né? Nós chamamos Brasil hoje por causa do pau-brasil. Professor, ainda existe árvores? Tem. Principalmente nas reservas de Mata Atlântica ainda existem, mas são O poucas, Brasil tem um pouquíssimas. do lado da minha casa, professor. Da casa da minha avó, aliás. Tem? Pronto. São pouquíssimas, né? Você quase não encontra mais isso. Eu lembro que na Universidade Federal, quando eu fiz o curso, tinha um pau-brasil lá, algumas espécies, algumas unidades, né? Mas é bem difícil. Eu vou mostrar daqui a pouco um mapa para vocês verem quanto que foi desmatado da Mata Atlântica. Oi? O correto não seria eles tentar replantar? Porque tem um jeito, se você cortar uma parte da raiz e colocar na terra, replanta. Não seria óbvio para eles fazer? Então, mas naquela época eles não tinham essa noção de que os Não, recursos eu tô falando, naturais... professor. hoje? Ainda com as unidades, certo? Como? Então, eles poderiam tentar replantar elas. Hoje, Eduardo, é mais difícil porque as pessoas, infelizmente, ainda não estão atentas para essa questão ambiental, né? Mas, realmente, não é difícil plantar para o Brasil. Se você, qualquer não, mas a maioria das árvores, se você cortar da forma correta o galho, você consegue plantar, daí nasce uma nova árvore, né? Ou simplesmente pegar o fruto e plantar em outro lugar. Mas, Aqui no meu infelizmente... professor, meu pai cortou um pedaço de um galho uma vez e cresceu. Cresce, a maioria das árvores cresce. Das árvores cresce de novo, né? Olha só, a árvore crescia na Mata Atlântica, especialmente no litoral sul do estado da Bahia. Mas tinha aqui também, tá, pessoal? Essa região que nós moramos, né, eu moro em João Pessoa, vocês moram no Conde, né? Em 1500, no século XVI, tudo isso aqui era mata. Tudo, tá certo? Que mata era essa? Mata Atlântica. Aqui tinha muito para o Brasil. Onde eu moro, devia ter para o Brasil. Aonde vocês moram, né? Também devia ter muito para o Brasil. Onde o Cauã mora, já acabou de dizer que já tinha aqui. Que tem, né? Cauã não, Eu sua avó, já né, Cauã? vi lá em É a Sergipe, casa da minha avó, é um sítio. na casa da minha avó, ela mora no sertão, e perto tinha um, do lado de uma escola. Eu lembro, só que ele morreu com o tempo, porque ninguém cuidava. A árvore, se não cuidar, ela não resiste. Por sua madeira ser muito dura e resistente, também foi utilizado nas obras de construção civil e naval, né? Como eu falei, era usado também para fazer navio, ou seja, não era só para tingimento de roupas. Vocês veem que é uma árvore bonita, né? Grande, dá uma sombra boa, inclusive. Agora o mapa que eu queria mostrar para vocês, Esse mapa da esquerda é justamente como era a Mata Atlântica em 1500. E o da direita é como está a Mata Atlântica. Esse mapa, inclusive, é um pouco defasado já, 2007, ou seja, já tem aí 14 anos, não é isso? 21, 14 anos. Já deve estar pior do que isso. Nosso ser humano é uma praga, viu, professor? Misericórdia. Pois é, então olha a diferença, tá? A Mata Atlântica, ela já representou 15% do território brasileiro. Hoje, só representa 7%. E grande parte desses 7% só existe porque virou reserva ambiental, reserva ecológica, tá? Por exemplo, aqui em João Pessoa tem uma reserva ecológica que é um pedaço de Mata Atlântica. Não sei se vocês conhecem, ela se chama Mata do Buraquinho. Já ouviram falar? Não. Não? Já foram, João Pessoa? Sim. Quando vocês foram, João Pessoa, passaram pela BR, não viram uma mata? Sei. Pronto, esta mata é a Mata do Buraquinho. A Mata do Buraquinho é um pedaço de Mata Atlântica. E só existe hoje porque está fechado, viu? Está cercado. Senão, nem ela existia mais. Tá certo? Ela é considerada um dos ecossistemas mais ricos do mundo em diversidade de espécies.
Tá certo, pessoal? Então, o desmatamento começou pela Mata Atlântica, onde se tirava o quê? Pau-brasil. Vamos lá. Exploração do pau-brasil. A coroa portuguesa logo declarou o monopólio real sobre a exploração do produto, ou seja, ninguém poderia explorar o pau-brasil se não fosse com a anuência, com a concordância, com a autorização da coroa portuguesa, tá? Porque aí, quando a coroa autorizava alguém a Porque só eles podem roubar. Quando a coroa portuguesa autorizava alguém a tirar esse pau-brasil, é claro que ela autorizava mediante o pagamento de algum tipo de imposto. Porque além Certo? de roubar, eles também querem roubar dinheiro dos outros. Exatamente. Olha, assim a madeira só poderia ser extraída e comercializada com a autorização régia e o pagamento de tributos a Portugal. Na floresta, a madeira era explorada no regime de escambo. Você sabe o que é escambo? Não. Escambo é a troca de mercadorias sem haver dinheiro. Quando vocês vão comprar pão na padaria, vocês levam o quê? Dinheiro. Dinheiro, né? Nessa época não tinha dinheiro. Existem Mas mais tinha contas. moedas, não tinha dinheiro cédula, né? Mas tinha moeda. Mas os índios não usavam dinheiro. Para que a gente vai usar dinheiro aqui? É troca, né? Então, o que é que os portugueses faziam? Eles procuravam produtos que fossem do interesse dos índios. Traziam esses produtos e trocavam esses produtos pela madeira. Tá? Não, mas Então, índios é um negócio burro, né? Isso aqui é Meu Deus, escambo. por que eles foram trocar, gente? Olha, por meio dele, os indígenas cortavam a madeira e carregavam até o navio. Olha como os portugueses não Os faziam homens, nada. professor, os Oi. homens hoje em dia ainda fazem isso. Vendem um rim por um PlayStation 5. Olha, Já a mesma aconteceu. coisa. Já aconteceu na Ásia, não lembro o país, mas já vi um caso desse na Ásia, o cara vendeu um rim Confesso que eu quase fiz. tem para... até meme, professor. Tudo é, vou vender meu rim, professor. Ô, Não, professor, ainda não. Ó, então eles cortavam Quanto o senhor acha que custa um mamilo? R$0. Ô, professor, Oi. vou vender meu amigo. Pode vender o Quer útero? comprar? Como é, Pedro? útero. Vou Útero vender meu amigo. Quer comprar? Ah, Pedro tá Tá de vendo até graça amigo, aqui. rapaz. Vocês Tá de estão graça. muito empreendedores, viu? Vou Ô, vender meu professor, o que esquerdo. nós não faz pelo volume Estão de height? Como é, Estevão? Vou Ô, vender meu professor. olho esquerdo. Se vende o Ô, útero da pessoa, É, no Não, mercado negro, sim. Pode ir de 500 mil a 1 milhão de reais, porque eu já pesquisei. minha nossa ó, senhora. gente, eu Não, também. vamos Eu voltar também para a aula, confirmar vocês estão aqui. muito macabros. Voltando, por meio dele, os indígenas cortavam madeira e a carregavam até os navios em troca de diferentes produtos, Nossa, que como produto era esse, hein? Pra fazer peças de isso, tirar a tecido, madeira, carregar. Não, índio é um bicho burro, né? canivete, faca, espelho. Você vê que é só coisa besta, né, para Por os isso, portugueses. meu Deus. Ó o pau-brasil como ele é vermelho dentro, tá vendo? Nossa, bem vermelho mesmo. A intensa exploração do pau-brasil devastou a espécie. Hoje ela está ameaçada de extinção, como outras espécies nativas da Mata Atlântica. Ok, pessoal? Então, aquele mapa que eu mostrei para vocês aqui, ó, mostra como é que está a situação hoje, né? Não está fácil. Então, se naquela época se encontrava em abundância para o Brasil, hoje é a coisa mais difícil. Você encontrar, não só para o Brasil, outras espécies também entraram aí em risco de extinção, porque o desmatamento não foi pequeno. Tá certo? Alguma dúvida? Any doubt? Ô, Não. professor, o que é que Oi. os índios tinham no não. lugar do cérebro? Porque cérebro eles não tinham. Não, veja bem, não é porque a lógica deles era bem diferente da lógica portuguesa. Qual é a lógica portuguesa? Conseguir cada vez mais riqueza, conseguir cada vez mais território, né? Os índios não tinham essa maldade, essa ganância de
Índio era um bichinho inocente, né? conquistar território, conseguir riqueza, essas coisas. Né? Era diferente a lógica. Quando os índios perceberam qual era a intenção dos portugueses, já era tarde. Oi, Sabrina. Professor, uma Sabe? pergunta. Pois não. Se Portugal não existisse, faria alguma diferença no mundo? Óbvio, mas seria colonizado por outros lugares. Os lugares ainda seriam colonizados, mas por outros países. Exatamente, pessoal. Se Portugal não existisse, provavelmente nós seríamos... Provavelmente não. Com certeza nós seríamos colonizados por outro país. Tá? Vamos dizer que Portugal não existisse. Qual é o país mais próximo de Portugal? A Espanha, que faz fronteira. Então, vamos dizer que fosse uma coisa só, Portugal e Espanha. Então, Portugal seria, na verdade, a Espanha. Nós seríamos colonizados pela Espanha. Da mesma forma que os outros países latinos foram, tá? Por que a Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, tudo fala espanhol? Acho que é melhor pelos portugueses do que pelos espanhóis. Não sei. Assim, eu preferia franceses entre eles, né? Só que... Exatamente. Eu preferia franceses. Então, olha só, independente de quem nos colonizou, a situação não ia ser muito diferente, não, tá? Os franceses, já que vocês tocaram no assunto, os franceses, eles tentaram colonizar o Brasil 2 vezes, tá? A primeira vez eles fundaram a França Antártica, lá na região do Rio de Janeiro, tá? Passaram algum tempo lá. E a segunda vez fundaram a França Equinocial, lá em São Luís do Maranhão. Professor, Oi. Que país colonizou a França? A França não foi colonizada, né? A França, ela foi... O território francês, ele já é ocupado por povos francos há muitos séculos. Esses povos francos, em determinado momento, se uniram, né, para formar um Estado político como nós conhecemos hoje, com um território definido, com um só mandatário e tal. Tá? Sem graça. Só a França se dá bem no negócio. Como? Só a França se dá bem, né, professor? Não Por que precisa só a ficar... França? Professor, porque é muito melhor você não ser colonizado e montar seu próprio Estado civil, no caso, do que ser colonizado por um outro ladrão. Não, pessoal, mas veja, a França não foi colonizada, Portugal, Espanha, Inglaterra. Os países europeus, de modo geral, eles formam Portugal, aí povos milenares. São muito hipócritas. Eles deveriam agradecer a Deus por não terem sido colonizados e ter ficado no canto deles. Professor, tem até crítica no Facebook dizendo sobre as passagens, devia ter desconto pra gente em Portugal. Desconto dos outros que você roubou da gente? Roubaram tudo que nós tínhamos. Não, pessoal, mas não fique com esse sentimento, não. Se fosse outro país, nós provavelmente estaríamos numa situação bem parecida também, tá? Porque, pessoal, o que caracterizou a colonização no Brasil? O nosso país, ele sofreu uma colonização de exploração. Ou seja, os países vinham para cá para explorar as riquezas que aqui tinham. É diferente, por exemplo, da colonização dos Estados Unidos, do que é os Estados Unidos hoje. Lá foi feita uma colonização de povoamento, ou seja, as pessoas iam para lá para construir uma vida nova. E isso faz uma grande diferença. Aí sim faz diferença, certo? As pessoas iam para os Estados Unidos procurando construir, né, naquela época era chamado de Nova Inglaterra, para construir uma vida nova. Não deu certo lá na Inglaterra, né? Vamos para um outro continente, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Beleza. No caso do Brasil, não. Quem vinha para o Brasil só vinha na intenção de extrair as riquezas daqui e levar para Portugal. Tá certo? Resumindo, roubar, professor, é a palavra certa, não tem outra coisa para definir, é roubar. Dada hoje tá brava, viu? Olha, deixa eu parar aqui a gravação e começar a chamar de vocês. Pegar emprestado e não devolver. Professor,